Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de história, meus amores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os diferentes nomes do nosso país, do nosso amado Brasil, a terrinha, nossa terrinha, o lugar onde moramos. Bom, sabemos que nem sempre o nosso país teve esse nome, Brasil, e que esse já foi alvo de transformações gramaticais, como a mudança da grafia com Z. Antigamente se escrevia Brasil com Z, para que usamos hoje com S. O correto hoje é se escrever Brasil com S, não mais com Z. Se escrever com Z, está incorreto a palavra. Com o descobrimento das terras do Atlântico Sul pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, lá em 22 de abril de 1500, o próprio navegador nomeou as terras vistas inicialmente como Terra de Veracruz, em grande parte devido à Cruz da Ordem de Cristo, que as caravelas capitaneadas por Cabral ostentavam em suas velas lá nos seus navios. Mas o relator das navegações cabralinas, Pero Vaz Caminha, em sua famosa carta, usa a expressão Ilha de Veracruz, visto que os portugueses também acreditavam que aquelas terras compunham parte de uma ilha que estava entrepostas no Atlântico, separando a Europa das Índias. Antes disso, porém, os nativos chamados de índios pelos portugueses denominavam aquela terra como Pindorama, que em língua tupi significa terra das palmeiras. Inclusive, o poeta modernista brasileiro Oswald de Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, lá em 1922, o antropófago faz referência a essa denominação tupi com o objetivo de reabilitar a cultura indígena e a identidade brasileira. Quando em 1501, especialmente do dia 29 de julho, o rei Dom Manuel comunicou em carta aos reis católicos a descoberta do Brasil. Referiu-se, por sua vez, àquelas terras como Terra de Santa Cruz, nome que prevaleceu até os 2 séculos seguintes. Bom, entretanto, já no século XVII, o nome Brasil também já era usado para se referir a tais terras, ainda que não oficialmente, ainda não era oficial o nome de Brasil para a nossa terra. O nome Brasil só se consolidou no século XIX, só começou a ser concretizado lá no século XIX. Há uma polêmica entre historiadores quanto ao nome Brasil. Há uma interpretação tradicional que vincula este nome à árvore pau-brasil, largamente explorada no início da colonização por conta da pigmentação avermelhada de sua madeira, que eles usavam para tingir tecidos. Aqueles que trabalhavam com a extração de pau-brasil foram chamados desse modo de brasileiros. Entretanto, outras investigações apontam para uma antiga lenda medieval que circula na Península Ibérica, que se refere à Ilha Brasil. Assim como a Ilha Perdida de Atlântida, a Ilha Brasil também era um lugar mitológico que alimentava o imaginário medieval e estaria situada no Atlântico, tendo sido representada diversas vezes em cartografias lá da Idade Média. A despeito da versão estritamente correta, o nome Brasil, o fato é que seu uso se tornou notório, se sobrepôs às outras denominações. A partir da consolidação do sistema colonial na década de 1530, o Brasil passou a ser conhecido como Colônia do Brasil do Reino Unido, do Reino de Portugal, Colônia do Brasil do Reino de Portugal.
Com a vinda da corte do rei Dom João VI, em 1808, o Brasil passou a integrar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nome este oficializado lá em 1815, com a independência em 1822. O Brasil foi alçado à condição de império, mudando seu nome para Império do Brasil, que prevaleceu até 1889. A partir da proclamação da República, em 1889, e com a primeira Constituição Republicana de 1891, o nome passou a ser Estados Unidos do Brasil, com nítida inspiração nos Estados Unidos da América. Já lá em 1967, com a Constituição elaborada durante a ditadura militar, o nome passou a ser República Federativa do Brasil, por conta do sistema federativo então já consolidado. Esse nome foi mantido na Constituição de 1988 e prevalece até os dias de hoje. Bom, meus queridos, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido tudo direitinho. Beijos da tia Helena e até o próximo vídeo. Conto com a presença de todos.